Queridos amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre uma importante reportagem que saiu em vários portais de notícia. Piquenique à beira do vulcão no Brasil. É essa declaração polêmica de Luiz Stuber, o grande gestor do Fundo Verde, que nós falaremos no vídeo de hoje. Vininvest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todos os seus comentários. Se você duvida e é novo aqui no canal, já se inscreve para receber a notificação diária. Clica naquele sininho, marca em todas e aproveita. Vamos lá, vamos começar falando então sobre essa matéria que saiu em vários portais recentemente, na semana passada. Stuber vê piquenique na beira de vulcão com a elevação de juros. Não foi só nesse portal que saiu, não. No outro fala, Barsi da Faria Lima. O Luiz Stuber está sendo chamado assim, Barsi da Faria Lima. Vê Brasil em piquenique à beira do vulcão, com Selic de até 16%. E agora nós vamos entender um pouco mais sobre as preocupações de Luiz Stuber, que se traduzem claramente em um pessimismo em relação ao Brasil. Só que antes eu quero saber a sua visão. Você está otimista ou está pessimista? Coloca aí nos comentários, sem adentrarmos em questões políticas, eu digo do ponto de vista econômico. Escreve aí que eu quero saber. Pessimismo com o Brasil é o que vem dizendo então nessa reportagem, que já começa falando que a posição dele está vendida em Bolsa Brasileira. O que significa isso? Que ele está apostando em queda na Bolsa do Brasil e não em alta. É isso mesmo. Quando você investe na Bolsa, você pode apostar que ela vai subir ou pode investir que ela vai cair. Luiz Stuber, por meio do Fundo Verde, já está aí há 2 meses, então, apostando na queda na Bolsa Brasileira. E por que isso? Porque ele está claramente pessimista com o Brasil. Eu diria, com a questão econômica brasileira. E ele vai explicar, então, essa sua declaração polêmica do piquenique à beira do vulcão. Acompanhe aqui. Ele diz que o Brasil chegou ao limite, ou seja, ao máximo do aceitável, após o governo turbinar a economia, com aumento de gastos públicos nos últimos anos, especialmente com a Previdência e com a assistência, por meio de despesas parafiscais. E ainda, ele diz que o quadro macroeconômico é bastante preocupante e que ele nunca esteve tão exacerbado. Devido ao quê? Aí vem os pontos que nós vamos abordar daqui adiante. Preocupação com as despesas públicas, o crescimento das despesas no Brasil, a questão da inflação, que ele diz, para lá de teimosa, juros em patamares elevados, e as reservas brasileiras recuando. São esses pontos de atenção que ele chama aqui para você. Vamos lá para você entender cada um deles. Só que antes, dá aquele super like, porque eu vou trazer para você detalhamento do que ele falou. Não é só na reportagem, são gráficos, informações de outros sites, para que você já tenha tudo mastigado. Precisando só dar aquele clique no super like aí. Vamos lá. O primeiro problema que Luiz Stuber trouxe à tona na reportagem, a relação da dívida PIB. Ele diz, francamente, no quadro macroeconômico do Brasil, a gente nunca esteve perto de estar como está. Mesmo na época da Dilma, a dívida era 60% do PIB. E a expectativa é que quando chegarmos em 2026, cheguemos a 85% dessa relação dívida-PIB. Em outras palavras, nós estamos com a dívida bruta aumentando. Esse gráfico aí traz uma atualização. Ainda está bem longe desse número de 85%, mas ele fala lá no final. Atualmente estamos aí em 76,1% com os dados atualizados até dezembro, sem os dados de janeiro. Mas realmente dá para se verificar um crescimento aí nessas despesas. Ele continua, a pior coisa que Lula fez foi subir as despesas de forma tão acelerada no início do mandato.
Geralmente, esse movimento de alta das despesas, ele acontece nos últimos anos do mandato. É essa a preocupação dele, porque ele diz que pode terminar o ano com um gasto de 400 bilhões acima do previsto no arcabouço fiscal. E ele diz que é um número imenso. E ainda, com a economia aquecida, o PIB passou a crescer acima do potencial, o que trouxe um outro vilão. Então, o primeiro problema é a relação da dívida PIB que está subindo de forma acelerada, sem uma justificativa, de acordo com Stuber. Depois ele diz, olha, o segundo problema que eu vejo é a inflação. E veja, ele traz aí esse segundo problema de forma detalhada. Inflação galopante. Com a economia aquecida, e foi o que aconteceu, em 2024 tivemos um PIB de 3%. Ele diz, o país passou a crescer acima do seu potencial e trouxe à tona, então, a inflação. É o famoso hiato do produto, quando o país é estimulado e passa a crescer mais do que a produção tem nesse país. Isso gera uma diferença e automaticamente traz a inflação consigo. Eu fui olhar o Boletim Focus, que saiu agora, nessa semana. Olha aí a expectativa de inflação subindo para o ano de 2025. Ela já está agora a 5,51 e foi a 16ª semana de alta. Não quer dizer que a inflação está subindo, mas a expectativa do mercado em relação à inflação de 2025. Traduzindo para você, o mercado vem esperando uma inflação bem mais alta do que esperava há mais ou menos 4 meses atrás. Ela foi subindo consecutivamente. Vini, mas e para 2026? Está aí à sua direita. 4,03, 4,22 e 4,28, que é o chamado horizonte relevante do Copom em 2026. Nesse caso, a expectativa está subindo há 6 semanas consecutivas. E aí ele diz, o cenário do Brasil é ímpar, já que a economia está rodando acima do potencial, somado a um quadro de juros elevados para tentar conter a inflação. Então, o primeiro problema foi a relação dívida-PIB. Segundo problema, a inflação galopante, nas palavras de Luiz Stuber. E o terceiro está aí na sua tela, a expectativa da taxa Selic, atualmente em 15% para 2025, nesse ano agora, e para 2026 em 12,5%. Vamos então falar sobre esse terceiro problema, juros subindo rápido. Ele diz então que o crescimento do país acima do seu potencial faz com que a inflação apareça e o governo é obrigado a iniciar um aperto monetário. Entenda, aperto aumentário, aumento da taxa de juros, da nossa taxa Selic. E ele diz que isso pode ser a pior coisa para a popularidade de um presidente. Nem são os juros, mas a alta de preço. Agora nós temos a nossa taxa Selic em 13,25, mas ele diz que pode chegar a 15%, a 16%. E aí vem a explicação do porquê do piquenique à beira do vulcão. Ele diz, os juros já vão estar bem altos, o dólar espera-se que se acalme, mas se não acalmar, nós podemos ter muito mais notícias ruins. E ele diz, alguma coisa vai acontecer, é o vulcão que ele está falando, seja uma mudança de governo ou uma mudança de mentalidade do governo. Por que ele diz isso? Porque ele diz que esses 8%, por exemplo, do IPCA, durante aí 10 anos, que são os títulos longos, pagando quase essa taxa, é insustentável no longo prazo. É essa informação que é importante você entender. O que ele está dizendo é, a oportunidade continua batendo a sua porta e essa taxa não tende a ficar assim por vários anos seguidos, não. A taxa está boa e eu estou aqui para te ajudar. Na próxima segunda-feira faremos uma super live. Anota aí, dia 10, segunda-feira, às 20 horas. Eu vou explicar tudo em detalhe para você e eu aguardo você por lá. Aproveita, agenda, que o nosso encontro está marcado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.
Não carregou não. Você tá brincando que não carregou. Não carregou nada. Oxe.